Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos os nossos introdutórios ao comentário longo e demorado que vai demandar dezenas de programas dos pedidos do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Ainda estamos nos introdutórios. E hoje nós vamos falar de uma questão que recentemente foi divulgada na mídia, sobretudo a mídia italiana, a mídia europeia, de que supostamente, Papa Francisco estaria alterando o Pai Nosso, coisa que, segundo alguns, ele não teria autoridade, nem tem autoridade nenhuma para fazer isso. Na verdade, é o seguinte, na língua italiana, lembrem-se que o Pai Nosso foi pronunciado por Jesus, muito provavelmente, originariamente, de forma original, no aramaico, que é uma língua que não existe mais. Do aramaico foi traduzido para o hebraico, do hebraico foi traduzido para o grego. E tanto do hebraico como do grego foi traduzido para o latim. Do latim, ou do grego ou do hebraico, foi traduzido para as diferentes línguas. Em italiano, se diz: non ci induca in tentazione, não nos deixeis cair em tentação. Induzir é um verbo, digamos assim, dúbio, de um significado que tanto pode apontar para uma coisa como para outra. Na língua portuguesa, não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Aqui não deixa entrever de forma alguma que Deus está empurrando alguém para a tentação. Mas o verbo induzir tinha esse significado dúbio. Non te induca. Et ne nos inducas in tentationem, em latim, e não nos... o induzir, o verbo induzir do latim, foi traduzido para o português, não nos deixeis cair em tentação. Só que na língua italiana, a tradução do verbo induzir do latim ficou induzir em italiano, o que dava um significado ambíguo, como que, claro que não dizia claramente, mas para alguns desavisados o verbo induzir dava a ideia de que era Deus o autor da tentação, que induzia a pessoa à tentação. Esse era um dos significados. Então, Papa Francisco determinou que a Conferência Episcopal Italiana traduzisse, modificasse, isto é, o que em latim é entendido por induca, induzir, fosse exatamente igual à língua portuguesa. Não nos deixes cair em tentação. Portanto, atenção, aqui Papa Francisco não alterou de forma alguma o Pai Nosso em língua italiana. O que ele fez foi aprimorar a tradução em italiano de um verbo que, na língua de Jesus, o aramaico, o hebraico, depois o grego, lembrem-se, aramaico, hebraico, grego, latim e depois a língua de cada país. Na língua italiana tinha esse probleminha, isto é, essa ambiguidade, e o que Papa Francisco fez foi dar um sentido mais estrito, uma tradução mais, digamos assim, unívoca do verbo, que é exatamente como temos em Mateus capítulo 6, versículo 13, língua portuguesa, Bíblia em língua portuguesa, tradução perfeita, que não dá margens para que se pense que Deus nos induz à tentação, como se Ele nos empurra à tentação. O que o Papa fez foi aprimorar a tradução, portanto, calúnia, que se diz, o que se divulga, de que Papa Francisco alterou o Pai Nosso. Conversa fiada, conversa para boi dormir.